Olá, bem-vindo novamente ao programa Câmbio. E hoje nós vamos conversar aqui sobre estratégias de câmbio, como você faz hedge em câmbio, que tipo de informações são importantes na tomada de decisão com o craque desse mercado. Mas antes disso, tem um programa aqui, tem um curso aqui sobre câmbio. Para você que olhar isso aqui e não estiver entendendo muito ou quiser entender um pouco mais, vai lá no site da Infomoney Cursos, tem lá dólar para investidores. Tá? Lá você vai saber muito mais sobre o mercado e entender um pouco da dinâmica de mercado. Tá? Mas não agora, depois. Agora a gente vai conversar aqui com o Marco Mech. Tudo bom, Mech? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom. O Mech é um conhecido amigo de muito tempo, né, Mech? E é um craque na parte de câmbio. Né? Você sempre fez isso, sempre fez não, mas durante muito tempo, né? Eu fiz isso por mais de 20 anos, obrigado pelo craque. E obrigado pelo convite de vir aqui na Infomoney. Que isso, é um pra prazer. Mim é sempre importante aqui poder compartilhar um pouco. É um prazer te receber e para mim é muito prazeroso trazer gente que eu sei que entende muito do mercado para conversar aqui, para dividir com todo mundo aqui da Infomoney esse conhecimento, né? Obrigado. Que acho que a gente queria começar um pouco nas discussões de assim, o que te leva a montar posições compradas ou vendidas em câmbios? O que você gosta de olhar? Que tipo de números você costuma ver? Gustavo, assim, são três coisas que são importantes quando você vai operar o câmbio. Na verdade, é uma infinidade de coisas, mas são três coisas que são cruciais. Primeiro, você tem que pensar nos meios de trocas dos países. Tem que lembrar sempre quando você opera câmbio, é diferente quando você opera a bolsa. A bolsa você opera muito mais Brasil do que o resto do mundo. Quando você opera câmbio, você opera um par de moedas. Então, você está olhando o real e está olhando o dólar. Então, você tem que ver o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você pode operar real contra México. Então, você tem que ver um par de países. A bolsa é muito mais idiosincrasias locais. Então, você tem que olhar meio de trocas, o que o Brasil exporta mais, o que o Brasil compra mais. Você tem que olhar diferencial de juros entre os países que você está operando, então, Estados Unidos e Brasil, no caso. E você tem que olhar, que é muito importante, o delta de crescimento dos países. Isso é muito importante. São esses três fatores que você tem que olhar. Todos eles são de médio e longo prazo. Então, você tem que olhar os fatores de curto prazo também. Então, você olha, por exemplo, o preço de commodities. Como o Brasil tem cesta de exportação do Brasil é muito concentrada em commodities, tanto agrícolas como metálicas, você tem que ficar olhando o preço de commodities, que isso vai ser importante para o câmbio. Você tem que olhar também o que está acontecendo com o seu CDS, ou seja, com o risco Brasil, se o risco está aumentando ou está caindo, risco de emergentes, de outras moedas, porque isso acaba pegando crescimento a médio prazo. Então você tem que ficar olhando o diferencial de juros, o que está acontecendo com os juros no mundo, de países emergentes, que acaba afetando o Brasil, e de países desenvolvidos. Então todo dia você tem que olhar para tudo isso. São os diversos fatores. No curtíssimo prazo, olhar para o fluxo é importante também, mas isso no curto prazo. Mas você não consegue operar câmbio olhando para tudo isso porque é uma infinidade de fatores e você não consegue controlar todos. Por isso que eu acho que é muito mais difícil para a gente operar moedas, para operar câmbio. Muita gente acha muito difícil saber onde que o dólar vai estar do que saber outros ativos como juros e bolsa, em que é muito mais, você tem que olhar mais para o local mesmo. É o que eu ia falar. Essa quantidade de infinidade de coisas que você colocou aí é dificílimo de acompanhar no dia a dia, né? Muita coisa, curto prazo, longo prazo. Como é que você atua? Como é que você faz para colocar tudo nisso e chegar numa conclusão lá de que é hora de comprar ou hora de vender? O timing para você operar o câmbio é muito complicado. Quando você entra numa posição, você pode pegar pela sua frente algum fluxo que você não mapeou, que pode acontecer, ter algum fluxo de exportação, de importação, algum fluxo financeiro. Então você não está mapeando isso. Então você realmente tem que aguentar tem que ter algum colchão para poder aguentar essa posição. Mas então o timing é difícil. Agora, o cenário macro que você traça, aí vai depender realmente do que você acha que vai fazer com que os fluxos sejam para aquele lado. Se você acha, por exemplo, que os juros no Brasil vai cair, nos Estados Unidos vai subir, é um motivo para você estar comprado em dólar real. Está comprado no dólar e vendido no real. Se, por exemplo, você acha que o crescimento do Brasil vai começar a aumentar e dos Estados Unidos começar a cair, que é um cenário que é possível, é melhor estar no real do que no dólar. Então é um cenário que você traça. Mas aí você tem que montar isso, o timing disso você tem que estar fazendo um dia em que você acha que tem algum fluxo mapeado, mas você tem que poder aguentar também alguns dissabores na sua posição. Mas é assim que você acaba montando posição. Tá. Aproveitando agora, trazendo um pouquinho mais para a parte mais conjuntural, recentemente agora a gente teve um engrandecimento, né, um afloramento dessa briga comercial entre Estados Unidos e China. Né, com a China agora desvalorizando a moeda, agora há pouco tempo atrás, e também colocando barreiras para importação de ativos agrícolas dos Estados Unidos para a China. Né, isso fez com que o câmbio aqui no Brasil subisse bem. Né? Por que isso aconteceu? Né, porque, só para emendar a pergunta, porque o Brasil é um exportador de commodities, né, então os Estados Unidos exportando mais
não podendo exportar para a China, a gente, em tese, seria benéfico para o Brasil e o câmbio deveria se valorizar e não desvalorizar, e não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu na tua visão? Não, o que eu acredito e o que a maioria dos economistas, os economistas eles divergem em muitas coisas, mas tem uma coisa que todos convergem e é verdade. A guerra comercial ela faz com que o crescimento mundial diminua. Toda guerra tarifária faz com que o crescimento mundial diminua. Quando você diminui o crescimento mundial, diminui a atividade do mundo, o preço das agrícolas, preço de ativos acaba caindo. Como cai o preço de agrícolas, no caso do Brasil, você acaba tendo uma desvalorização do real porque faz parte da pauta de exportação. É grande parte da pauta exportadora nossa. Então, né? para todos os emergentes, crescimento mais baixo significa moeda mais desvalorizada. Acontece isso. Então, o que aconteceu recentemente na guerra comercial e que acho que foi até talvez um passo errado do Trump, foi ele colocou essas tarifas de 10% dos produtos que ele não tinha colocado ainda. E a China, como você falou, eles escalaram a situação aumentando um pouco a desvalorização do yuan. E quando eles fizeram isso, eles mostraram um poder muito grande, porque eles acabaram fazendo com que o dólar se valorizasse contra as emergentes do mundo inteiro. Então eles mostraram que eles têm esse poder de escalar de guerra comercial para uma guerra cambial. E o que eles estão fazendo é mostrar que eles podem fazer isso. E os Estados Unidos está refém do calendário eleitoral. O Trump, ele depende muito do mercado estar indo bem para ele se reeleger ano que vem. Os chineses não, os chineses eles podem esperar até o ano que vem para negociar com o próximo presidente. Pode ser o Trump, pode ser outro. Então eles têm esse tempo. Então eu acho que eles mostraram, olha, a gente pode esperar aqui, pode pôr as tarifas aqui, a gente pode desvalorizar a moeda. Então eles deram, acho que o Trump deu um passo errado, acho que ele pode ter sentido isso. Se eu fosse ele, eu daria um passo atrás agora. Mas a gente sabe que ele é truculento também. Então, talvez a gente não sabe o que ele vai fazer. Mas, assim, se continuar escalando essa questão da guerra comercial, é ruim para todos os emergentes. E aí a gente vai ver o dólar se valorizar, o dólar real se desvalorizar cada vez mais. A minha opinião é que o Trump deveria dar um passo atrás. Eu acho que ele vai fazer. Hoje mesmo ele já tweetou falando que a guerra não é contra a China, a guerra é contra o Fed, que o Fed deveria baixar juros. Porque hoje 3 países baixaram os juros mais do que esperado. Então, eu acho que ele vai começar a mudar um pouco de foco, porque ele já percebeu que se ele for levar essa briga, ele pode correr risco eleitoral no final do ano que vem. Entendi. Essa tua posição, essa tua comentário é bem interessante, porque você sai de uma briga comercial para uma coisa mais geopolítica, né? A China claramente falou assim, isso aqui não é uma briga comercial, agora é uma coisa geopolítica e eu tenho mais tempo que você para essa guerra, né? Isso. Então... Por isso que assim, é difícil dizer que o Trump ele meio que ficou... Acho que ele errou nessa. Ele errou e acho que a China agora saiu por cima nessa última rodada aí. Boa, tudo bem. É que recentemente você fez uma mudança aí de carreira, de sair de uma mesa de banco, que você trabalhou muito tempo, para abrir a sua própria asset e aí trabalhar numa asset onde você não vê tanto fluxo comercial, né? Que é o que você vê num banco. Isso mudou a tua forma de operar câmbio, a forma de você colocar a posição? Esse fluxo que você via lá te ajudava muito e agora você sente falta dele? Como é que foi essa mudança? Como eu te falei, Gustavo, é importante o fluxo, mas você tem diversos fatores que influenciam o câmbio. O fluxo é mais um deles. E o fluxo ele pode te ajudar ou te atrapalhar. Eu tinha um chefe meu que falava uma coisa que era muito legal. Ele falava, o fluxo é que nem um ceguinho tentando entender um elefante. Então o ceguinho está lá, se ele pega no rabo do elefante, ele acha que o elefante parece uma cobra. Se ele pega no pé, ele acha que parece uma tartaruga. Enquanto ele não tem o big picture, que ele não consegue ver o elefante inteiro, ele não sabe como que é o elefante. O fluxo é assim, você trabalha no banco, você vê um pedacinho pequeno do fluxo. Esse pedaço pequeno do fluxo pode te atrapalhar mais do que te ajudar. Pode te ajudar, mas pode te atrapalhar. A não ser que você tenha um market share muito grande, ou seja, você consiga ver um pedaço realmente relevante do fluxo, que aí sim te ajuda, pedaços do fluxo eu acho que podem atrapalhar. Então eu acho assim, eu acho que é importante o fluxo, mas é só um dos fatores que tem a mais. E tem outro ponto que você consegue ver isso de outras maneiras, porque o mercado de spot no Brasil, ou seja, de câmbio físico, ele tem um turnover diário, ou seja, ele negocia 1,5 bi de dólares, 1,5 bi de dólar por dia. Enquanto a BMF negocia, a B3 negocia 20 bilhões. Muito mais. Então o fluxo que a gente vê no banco comercial, mesmo financeiro, é um fluxo que é uma parte muito pequena do fluxo global que está acontecendo. Acontece um fluxo muito maior na B3 do que o fluxo no câmbio do spot do dia. E o fluxo de spot no dia a gente consegue ver, não com o cliente entrando ou saindo, mas você consegue ver através do diferencial do futuro para o spot,
que a gente chama de mercado de casado. Sim. Então você consegue ver se o casado está entrando, está saindo, você consegue ver se está entrando ou saindo spot através desse market factor, que é o mercado de casado, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver. Então você acaba não perdendo tanto do fluxo e também acaba não sendo tão importante assim ver o fluxo quando você tem a BMF por trás. Tá. E aí é uma coisa bem interessante que você falou, que foi até uma conversa que eu tive com o Zenaro recentemente aqui da B3, é aquela ideia de que o mercado de câmbio brasileiro tem algumas peculiaridades dele e uma delas é que o preço do câmbio não é formado no spot, né? É formado no futuro. Você corrobora com essa visão também? Eu não tenho dúvida. Isso acontece no Brasil e um motivo principal para isso acontecer é que o câmbio no Brasil não é conversível. E o fato de o câmbio não ser conversível faz com que operar na B3 é uma facilidade muito grande, não só para os locais, mas para qualquer player do mundo inteiro que queira operar dólar real. O jeito mais fácil de operar é na BMF, é na B3. Para operar dólar spot é muito difícil, é muito cheio de carrega muito custos e às vezes até é inviável para algumas pessoas. Então, o fato do câmbio não ser conversível faz com que a B3 seja realmente o grande formador de preço de dólar real. Tá bom. Aproveitando um pouco esse gancho aí que você falou de investidor estrangeiro, ou de estrangeiros investindo no Brasil, operando câmbio no Brasil. Tem mudado muito isso nos últimos anos, né? Porque assim, a gente viu aquele AUE do Brasil lá, coisa de, sei lá, 10 anos atrás, saindo lá na capa do The Economist, estava tudo bonito, etc. Todos os gringos querendo comprar Brasil, etc. E recentemente, um pouco da notícia ao contrário, né? O impeachment, etc, etc. Como é que você vê esse fluxo dessa demanda de estrangeiros para o Brasil para fazer hedge na BMF ou para comprar até a própria moeda real daqui para frente, né? Que a gente teve uma reforma da Previdência agora, que foi finalmente aprovada, né? Então, assim, você está otimista com o real, você está pessimista com o real, olhando o mercado local e o mercado externo. Como é que você está? Não, assim, eu estou pensando no cenário interno, eu estou otimista com o Brasil. Isso não significa que eu esteja otimista com o real. Eu acho que ativos mais ligados ao Brasil, por exemplo, como bolsa, juros, acho que devem cair ainda mais. Isso não significa que o real possa apreciar. Eu acho que até um momento até pode. Mas a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu no Brasil. O Brasil não está crescendo. Então, um dos fatores para o câmbio apreciar é crescimento. Primeiro que diferencial de juros. Diferencial de juros, você tinha um juros de 14%, que agora está em 6%. E lá nos Estados Unidos, os juros lá mal bem tá parecido. Então, você já perdeu bastante aí. Você tem um crescimento que não vem. Nos Estados Unidos caiu de 3 para 2, mas ainda tem um crescimento e aqui no Brasil ainda está muito próximo de zero o crescimento. Eu acho que isso faz com que seja muito difícil você ter uma apreciação da moeda com um cenário como esse. Mas eu acho que o nível que o real está não é errado. Eu acho que errado era quando estava 3,20. Por quê? Porque você tinha, além de um juros totalmente artificial de 14%, o que fazia com que você tivesse uma artificialidade no câmbio, você tinha também muito dinheiro público fazendo com que o país, na economia real, você tinha 1/3 do dinheiro que era investido no país era dinheiro público, de BNDES, de tudo isso que a gente já sabe, de bancos públicos. Então, você tirou essa parte da economia do Brasil, essa parte do dinheiro público da economia, você abaixou os juros e agora o câmbio parece estar no nível mais certo. O que eu acho que está mais certo? Não sei se é certo ou não, é difícil falar, mas o que me parece errado é você se sentir artificialmente rico e ir para os Estados Unidos, por exemplo, e achar que está tudo barato. Nós temos um país pobre, a gente deveria ser o contrário, a gente devia ir para lá e achar que as coisas são caras. Né? E é bom que isso aconteça, a gente nunca viveu isso, mas é bom que isso aconteça, porque para crescer a gente precisa de investimento. A gente para ter investimento local, a gente precisa de juros baixos, que o Banco Central está trabalhando nisso. Para ter investimento externo, você precisa de câmbio desvalorizado. Câmbio desvalorizado Então, acho que esse é um cenário que pode fazer com que o país realmente comece a decolar. E eu acho que o câmbio continua desvalorizado por algum tempo por conta disso. Você tem um cenário externo, obviamente, de guerra comercial, que ninguém sabe onde vai parar. Mas que é ruim, né? Como você comentou. É ruim. Mas também tem essa questão, enquanto o país não crescer, a gente espera que cresça em algum momento, mas você vai ter mais queda de juros aqui no Brasil, vai ter menor diferencial de juros contra os Estados Unidos e você vai manter a moeda um pouco desvalorizada, que acho que é saudável para a gente como um todo. Entendi. Uma outra estratégia que tem comentado, muita gente tem comentado atualmente, é uma estratégia de compra bolsa e compra dólar. Né? Aquela ideia de que você tem eventualmente correlação negativa e a bolsa vai melhorar, então deixa eu ficar na bolsa, mas eu quero ter um hedge aqui, eu faço uma compra de dólar. Como é que você vê esse tipo de estratégia? Assim, o dólar funciona como um hedge para a bolsa porque os dois têm um fator de Brasil, de idiosincrasia de Brasil. Então ele funciona como um hedge para a bolsa, assim. Só que depende das circunstâncias.
num momento como hoje, ele funciona muito bem, eu acho, para a Bolsa, porque o fato dos juros estarem caindo é bom para as empresas locais, é bom para investimento local, acaba sendo bom para a Bolsa. E o fato dos juros estarem caindo é bom também para o real se desvalorizar. Então, num momento como hoje é muito bom. Quando você tem um ciclo de tightening monetário, de alta de juros, é o contrário, porque quando os juros sobem, a bolsa tende a cair, porque fica mais caro o custo de captação das empresas, e o dólar tende a se desvalorizar em relação ao real. O real tende a se valorizar porque as diferenciais de juros sobem. Então, nesse caso, caem os perde dois. Né? Então, é bom, mas depende das circunstâncias. Se pegar o caso que você mesmo mencionou da Economist, lá quando eles colocaram lá o Brasil, naquele caso era bolsa para cima e dólar para baixo. Então, tem casos para tudo. Eu acho que, às vezes, vale a pena, sim, usar o dólar como hedge, mas às vezes não faz sentido. Entendi. Mas seria o caso hoje, por exemplo, no cenário que a gente tem hoje? No cenário que a gente está, eu acho que é uma posição boa. Já faz quase 2 anos que essa operação, comprar bolsa e comprar dólar, tem se mostrado ganhadora. Se você pegar aí mais de um ano, a bolsa e o dólar eles têm subido ambos. Então, tem sido um bom trade. O outro tem sido um bom trade. Sim. Entrando um pouquinho numa modo mais geral, o que a gente viu agora é um aumento muito grande de risco de mercado nesses últimos anos, sendo alocado das tesourarias de bancos, né, para hedge funds e fundos aqui no Brasil. Como é que você vê isso daí para frente? A gente vai continuar nesse processo dos bancos virando mais comerciais e grande parte do risco de mercado sendo assumido por esses hedge funds, Mac? Não tenho dúvida. Eu acho que desde 2008, quando você teve a crise do subprime, os reguladores externos, eles criaram regras que a gente chama de Dodd-Frank, Volcker Rules, que eram regras que penalizavam muito os bancos quando operavam carteiras próprias. Então, os bancos operavam muito a carteira proprietária, ou seja, operar com o dinheiro do banco. E com essas novas regras, isso diminuiu muito. Isso fez com que um monte de traders ou de operadores acabassem saindo para poder operar, fazer o que eles sempre fizeram na vida. E isso está acontecendo no Brasil também. Então, eu acho que tem muito banco estrangeiro no Brasil. Então, esse modelo de banco operar prop está diminuindo cada vez mais. E aí os traders que estão acostumados a operar próprio estão saindo e montando seus próprios fundos. Isso. E que no Brasil, isso funciona muito bem com essa questão de ter produtos novos para que as pessoas possam investir. Porque até pouco tempo atrás, o investimento acabava morrendo sempre em bancos. Agora, com essas plataformas digitais, você deu acesso a produtos novos. Então, o que acontece é que esses traders de banco, no meu caso, a gente acaba montando uma asset e você consegue distribuir seu produto fora de banco através de uma plataforma digital. Entendi. E montando fundos que tenham um risco, né? Não é aquela história que você tinha fundo DI que... Isso, é fundo que tem risco, é fundo que... O que a gente faz no fundo é basicamente o que a gente fazia no banco, a mesma coisa. É olhar o cenário e acabar operando esse cenário, e cada vez é um cenário diferente, cada vez uma posição diferente, você consegue operar ativos do mundo inteiro. Então, desplugar do banco e plugar dentro de uma asset. Tem algumas diferenças, como você falou, na questão do fluxo, mas a gente tenta replicar o máximo possível o que a gente fazia no banco. Entendi, tá bom. Mac, para a gente finalizar um pouco aqui, como é que você vê a parte, que dica você daria para quem quer montar uma posição de dólar hoje, comprado ou vendido, tal? Qual é o melhor ativo para montar? E aí falando de 2 públicos talvez específicos, um público mais pessoa física, né? Então assim, que produtos ele tem lá, que coisa ele pode fazer? E outro para um público mais, talvez, maior, né? Alguém que tenha mais dinheiro, etc. Como é que você indicaria para ele montar posições? Assim, eu acho que você procurando um fundo cambial com baixa taxa de administração é uma das melhores maneiras, porque a maioria desses fundos cambiais tem que tomar cuidado, porque alguns têm taxa de administração alta, mas e aí acaba inviabilizando. Mas se conseguir um com baixa taxa de administração, ele é bom porque ele é bem líquido, você consegue entrar e sair sem D1, D2, então são fundos que acabam ajudando nesse sentido. Mas, se você é um pouco mais sofisticado, consegue ter um pouco mais de sofisticação, operar na BMF não é difícil, você abre uma conta numa corretora, você acaba tendo que depositar um dinheiro de margem para poder comprar dólares, você consegue fazer um hedge cambial, ou mesmo comprar uma opção, que aí quando você compra uma opção, você tem um capital, que você não vai perder aquele capital, se der errado, o máximo que você perde é comprando uma opção. Então eu acho que, sei lá, para uma pessoa física que não tem muito acesso à BMF e quer estar protegida em dólar,
eu acho que talvez o fundo cambial é melhor do que você tentar comprar dólar físico. A não ser que você queira ter dólar físico dentro do colchão, porque o spread para você comprar o dólar físico é muito alto. Dificilmente você vai conseguir comprar dólar físico no preço do mercado comercial. Sim. Eu acho que é mais barato você estar num fundo do que no dólar físico. A não ser que você queira. Tá bom. E no caso de você lá, que é um fundo que tem estratégias grandes, etc., que instrumento você usa para colocar posições em dólar? Quando eu trabalhava no banco, a gente podia operar o dólar físico mesmo, que é o spot, mas como a moeda não é conversível, quando você trabalha num fundo, você não pode. Eu posso comprar no máximo 20% do meu patrimônio para mandar para fora para investir. Mas isso não é trading, não consigo girar dessa maneira. É mesmo porque a burocracia para você fechar a operação de spot inviabiliza tudo. Então, o que a gente usa é muito dólar futuro. Opções, como a gente está acostumado a operar opções como market maker, eu uso muito mais a opção para operar a volatilidade do que para operar o direcionamento do dólar em si. Então a gente usa, mas usa muito pouco, às vezes usa até para operar a vol. Então o dólar real na BMF que a gente usa, e a gente pode usar um pouco de dólar real na CME, porque às vezes eles trabalham em momentos que aqui está fechado. Quando na CME, Chicago Mercantile Exchange, feriados no Brasil. Mas não daí para fazer operações de onshore offshore, sim quando aqui está fechado para operar sim, lá. Não é para fazer onshore offshore, simplesmente para você ter acesso ao mercado quando aqui está fechado. Então, e aí lá tem alguma coisa para se fazer. E essa questão da convertibilidade, eu acho que é uma coisa que está sendo adressada pelo que a gente falou 2 vezes sobre isso, acho que está sendo adressada pelo novo presidente do Banco Central. É importante lembrar que as leis cambiais, as regras, normas cambiais são de década de 50, então eu acho que tem que ter uma melhora em toda essa burocracia que você tem para fechar câmbio, mas eu não acho que a gente vai chegar numa questão de full convertibilidade total, porque quanto mais conversível é a moeda, menos controle o Banco Central tem sobre a moeda. E eu acho que o Banco Central aqui tem bastante controle, tem total controle sobre a moeda, sobre tudo que está acontecendo. Total. Eu acho que ele quer continuar tendo controle sobre tudo isso, mas você pode desburocratizar algumas coisas em termos de custos, em termos de impostos, acho que facilitar um pouco a vida, acho que isso vai acontecer. Não vai ser nem aqui, vai ser uma coisa no meio do caminho. Eu acho que esse papo é fascinante, eu sempre costumo dizer assim que pós-crise de 2008, onde o mundo que era totalmente desburocratizado e pouco controle, né, deu errado, vamos dizer assim, os caras olharam para o Brasil e falaram assim, o Brasil tem um sistema financeiro com controle enorme. Exato. Eu achei que a partir daquele momento que o mundo começou a olhar e querer ter mais controle, que eu não fosse mais ver o real conversível. Exato. Me surpreendeu muito o Banco Central ir agora nessa estratégia de querer deixar o real mais conversível. Né? Acho que tem que flexibilizar. Não vai virar conversível total, mas vai ficar mais conversível do que é hoje. Né? Isso aí. E só pegando o gancho no que você falou, o mundo olhou para o real no spot, viu que a gente tinha essa moeda controlada e olhou para a B3 na parte de clearing. Da parte de clearing, e contraparte hoje, central. Lá fora, hoje em dia, todo mundo opera com contraparte central também. Então, o Brasil realmente saiu muito bem da crise e as pessoas lá fora acabaram copiando algumas coisas que a gente Virou tem aqui. Virou modelo para o mundo. Virou modelo para o mundo. Foi espetacular. Isso é uma coisa para dar prazer para a gente. Dá né? prazer. Dá orgulho. Nosso mercado financeiro é super sofisticado. É verdade. Tá ótimo. Mackner, chegamos ao final do tempo aqui. Obrigado pela conversa. Obrigado a você, Gustavo. Boa sorte. Espero que você tenha um sucesso enorme aí, no fundo, que dê tudo certo. É isso. Tá? E para você que nos viu, obrigado aí pela audiência e até a semana que vem.